Quero convidá-los para que possamos abrir as nossas Bíblias, a palavra do Senhor, no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler 3 passagens bíblicas. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 13. Versículo 45 e 46. Diz assim a palavra do Senhor: O reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Agora você vai abrir a sua Bíblia para que a gente possa entender melhor a sequência no Evangelho que escreveu João, capítulo 6, versículo 66. Evangelho que escreveu João, capítulo 6, a partir do versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com Jesus. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. E agora o último texto a ser lido nesta noite, Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 7. Marcos 16, versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Amém. Irmãos, de fato as parábolas é algo fascinante para nós compreendermos. E eu gosto muito dessa dinâmica de pregar até mesmo de forma expositiva e com sério. Acho que nós assimilamos melhor aquilo que é ensinado aqui no púlpito. O púlpito é um lugar de aprendizado também. E eu estava compartilhando com o pastor Silas, há um tempo eu lancei um livro sobre as parábolas de Jesus, continha apenas 10 parábolas, mas eu sempre fui apaixonado, né? Eu passei um tempo também estudando as parábolas, e eu comecei a catalogar novamente as parábolas de Jesus. Então, as parábolas, elas eram um recurso didático, não apenas de Jesus, mas no Antigo Testamento tem parábolas, no Novo Testamento tem parábolas, né? João Batista usou parábolas, e eu comecei a catalogar as parábolas de Jesus apenas nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Irmãos, eu cheguei a 105 parábolas. 105. Se o pastor Silas for nessa caminhada, tem sermão aí para mais 2 anos aí, sem repetir. E eu gostaria de compartilhar nessa noite a parábola da pérola de grande valor. A parábola, e é impressionante como Jesus, ele tem a capacidade de condensar apenas em 2 versículos lições tão preciosas a respeito do seu reino. Jesus, ele começa a contar as parábolas, e as parábolas as pessoas da sua época entendiam, compreendiam o que ele queria dizer, porque era fácil usar comparações.
quando nós usamos comparações, assimila muito aquilo que nós queremos entender. A parábola, para alguns era algo desconhecido, mas para outros era algo que queimava o seu coração. E Jesus, na parábola de grande valor, e eu quis ler aqui 2 passagens de Pedro, os irmãos vão entender até no final, porque essa relação da parábola de grande valor, e com os 2 versículos relacionados a Pedro, porque Jesus ele nunca barateou o Evangelho. A verdade é essa, Jesus nunca colocou o Evangelho em liquidação. Se nós tivéssemos um lema de Jesus, talvez o lema seria isso: olha, aqui na Igreja Despertar da Graça, nós não negociamos o quê? Não é verdade? Jesus ele nunca colocou o reino em liquidação. Ele nunca barateou o Evangelho. Eu me preocupo muito quando a gente vai em alguns lugares e a gente vê assim, ó, hoje aqui é o lugar do milagre, é o dia do milagre. Já não é milagre mais, porque milagre é algo extraordinário, é algo que não está dentro de uma agenda de Deus. E as pessoas ficam barateando. Eu não gosto dessa imagem, de um pastor que ele fica com uma bandeja, oferecendo às pessoas, empurrando as pessoas como se as pessoas tivessem que receber de qualquer forma a palavra de Deus. Jesus nunca fez isso. E exatamente na parábola da pérola, que Jesus começa também, em outras passagens, a demonstrar que o Evangelho é algo precioso. O reino de Deus, caminhar com Jesus, é algo precioso. E ele contou isso em diversas parábolas. Essa é uma delas. Jesus, certa vez, contou a parábola do construtor, que edificou uma torre, do general, que tem que calcular. Ele está dizendo o seguinte, olha, para você caminhar com Jesus, você tem que planejar, porque vai exigir uma renúncia sua. Vai exigir algo, vai exigir uma dedicação sua. E na parábola da pérola de grande valor, existe um homem obcecado, um homem que está completamente fascinado por algo que tomou, que ele se apropriou daquela pérola de grande valor. Ele vende tudo, ou seja, aquele que descobre as riquezas que é de caminhar com Jesus, aquele que descobre a riqueza que é que andar com Jesus, ele não quer saber de outra coisa. Tudo que ele faz tem a ver com Jesus. Aonde ele faz, a forma dele negociar, a forma dele conversar, a forma dele brincar, a forma dele fazer amizade, tudo tem a ver com Jesus e com o seu reino. Irmãos, no dia que a gente aceita Jesus, a verdade é que a gente fica estragado para o mundo. A melhor coisa que tem é nós oferecermos os nossos melhores anos. Um dia, aos 15 anos, eu fiz isso. Os melhores anos da minha vida. Eu falei, Jesus, está aqui. Porque eu compreendi o que é isso, a pérola de grande valor. Quando nós descobrimos que Jesus é a pérola. E essa passagem bíblica, ela tem algumas lições para nos ensinar. A primeira lição que nós aprendemos aqui, e os irmãos vão compreender muito bem, que aquele homem, cuja palavra diz que ele negocia e procura boas pérolas, aquele homem que encontra, porque ele está à procura, ele é alguém que está comprometido com essa pesquisa. Olha como que Jesus ele começa a trabalhar no imaginário das pessoas. A pessoa que está em busca de conhecer a Cristo e de conhecer esse rei, cujo reino é estabelecido aqui, porque às vezes nós enganamos, achamos que o reino dos céus é apenas no porvir, mas a palavra de Deus diz que o reino começa aqui. A pessoa que está em busca desse reino é alguém que está comprometido com essa pesquisa. Na parábola, este homem, ele tem um objetivo determinado e definido. Ele está em busca, ele está em pesquisa, ele está procurando não é qualquer pérola, mas ele está procurando uma boa pérola, uma pérola de grande valor. Se alguém o perguntasse, olha, o que você está fazendo? Se alguém o questionasse, começasse a questionar
da sua procura, da sua busca, ele saberia muito bem dizer: olha, eu estou procurando uma pérola de grande valor. Jesus apresenta alguém que tem propósito claro, ele tem clareza na sua procura. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Se Jesus te perguntasse o que você está fazendo aqui nessa noite, você teria clareza para dizer: olha, eu estou à procura, ou estou querendo fazer conhecida essa pérola de grande valor? O reino de Deus não é para aqueles que estão duvidosos, aqueles que sabem o que vão fazer no domingo, mas não sabem fazer o que devem fazer na segunda-feira. O reino de Deus não é para aqueles que sabem que devem levantar as mãos em adoração, mas durante a semana vão colocar as mãos em algo que é impuro. Ou seja, o reino de Deus nos chama para viver obcecado, de forma que a gente tenha clareza e convicção pela qual nós fomos chamados. Paulo, a palavra do Senhor diz isso: aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Paulo diz: olha, eu estou caminhando em direção ao rumo, porque aquilo absorveu o meu estilo de vida. A pérola de grande valor é alguém que sabe o que quer da sua vida. A pérola de grande valor não é aquela pessoa que vai ali em algum lugar, depois vai numa campanha em outro lugar, vive mercadejando, porque não experimentou isso. A pérola, irmão, você que está aqui, entenda que Jesus está dizendo para você: o reino de Deus é algo que gera consciência, clareza na pesquisa. A família que não tem clareza, a pessoa que não tem clareza, ela é confundida por qualquer outra coisa. Que pérola é essa? Que pérola? Que reino é esse? Que valores novos são esses? Jesus, nessa parábola, ele trabalha dois sensos. Primeiro, ele está dizendo que Jesus é essa pérola de grande valor. É esse Deus que abriu mão das divindades, é esse Deus que optou por ser servo, que se humilhou, que se esvazia para ser um de nós. É esse Deus que ele abre mão da sua glória, abre mão de tudo que ele poderia ter. Ou seja, é esse negociante que abre mão de tudo para chegar até nós. É esse Deus que nos ensinou que a mansidão triunfa sobre qualquer violência, que o perdão destrói qualquer ódio, que a singeleza está acima de qualquer soberba. A pérola de grande valor é Jesus. Ele é a pérola, ele é o lírio dos vales, ele é a estrela da manhã, ele é o escolhido dos milhares, ele é o nosso pastor, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim, ele deveria ser a nossa maior canção. Ele é a pérola de grande valor. Quem encontra Jesus? Um autor diz que nem se todos os homens fossem pintores, nem se todas as árvores fossem pincéis, nem se todo o oceano fosse tinta, e nem se todas as nuvens fossem folha, poderia descrever o grande amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Jesus é a grande pérola, a pérola de grande valor. Ele que nos ensinou sobre o reino. Ele é a pérola e ele vai se colocar como essa pérola de grande valor, estabelecendo a mensagem de um reino, cujo rei desse reino, ele, sendo príncipe, lava os pés dos seus companheiros. Esse rei, essa pérola, nos ensina que nesse reino que ele vai nos ensinar, o valor das pessoas não está naquilo que elas possuem, mas está naquilo que elas são capazes de compartilhar. Esse reino nos ensina que a inteligência, o conhecimento, não são atestados de superioridade, mas é uma ferramenta para servir as pessoas. Esse reino, ele se desveste do seu poder, ele caminha com as pessoas, ele valoriza as crianças e as mulheres. Este reino e este rei, essa pérola, não desiste da centésima ovelha.
Este reino, ele nos ensina que o príncipe desse reino, Jesus, a pérola de grande valor, é capaz de sentar com os pecadores. Sendo tão santo, sendo tão precioso, ele é capaz de sentar junto com os pecadores. Este rei, essa pérola preciosa, nos ensina que a plenitude da felicidade, da realização, é quando nós carregamos no corpo as cicatrizes por causa do amor de Cristo. Nesse reino, a gente perde para ganhar, se torna louco para entender. Nesse reino, e esse rei nos ensinam que eu posso entrar com ousadia e confiança na presença de Deus. Esse rei me ensina que as festas que há no céu não são por causa das nossas vitórias, mas é por causa de um pecador que se arrepende. Nesse reino, eu deixo de existir para que ele possa existir em mim. Pedro entendeu isso. Eu quero compartilhar com os irmãos. Pedro era um Zé Ninguém. Era um zero à esquerda. Pedro era como todos nós aqui. Nós não tínhamos objetivo na vida, nós não tínhamos alvos, mas nós encontramos essa pedra preciosa. Irmãos, eu quero que você guarde isso nessa noite. Pedro, ele era um homem iletrado, um homem sem importância de vista. Pedro, do ponto de vista, para ser um discípulo de Jesus e um homem com um temperamento completamente difícil, mas ele entendeu o que era essa pedra preciosa. Ele entendeu o que era essa pérola. E ele vai dizer: Jesus, para onde nós iremos? Porque só o Senhor é a pérola de grande valor. Eu quero que você saiba aqui nessa noite que Jesus, existem mais passagens bíblicas, Jesus mandando as pessoas embora, do que Jesus chamando as pessoas. Você sabia disso? Que há mais textos na Bíblia de Jesus mandando as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estavam achando que ser discípulo de Jesus poderia ser de qualquer forma, e é por isso que ele não negocia. Jesus diz que a porta do céu é estreita, mas o caminho também é estreito. Jesus não disse que a porta é estreita, mas que o caminho é largo. E no momento que nós lemos aqui em João, Jesus multiplica os pães. A multidão está fascinada. Que homem que é esse? Que cura. Que homem que é esse que liberta, que acalma a tempestade? E que homem que é esse que é capaz agora de alimentar uma multidão? E Jesus começa a dizer para aquelas pessoas: olha, eu não quero ser rei, porque eles estavam querendo proclamar Jesus a rei. E Jesus agora fala assim: não, eu sou o pão que desceu do céu, e as pessoas não estão entendendo aquilo. E Jesus fala para eles assim: olha, eu sou maior que o pão do maná que desceu do céu lá no período de Moisés. E a Bíblia diz que aquilo começou a incomodar os ouvidos de muitos discípulos, e a Bíblia diz que daquela multidão, todos começaram a ir embora. Irmãos, Jesus, eu fico imaginando os discípulos perdendo a cabeça, pastor Silas. Jesus muda o discurso. Vamos falar alguma coisa para agradar, as pessoas estão saindo, as pessoas estão indo embora. Jesus olha para os discípulos e fala assim: e vocês? Querem também? Porque a pérola de grande valor é algo que não se negocia. Não se vende em qualquer esquina, não se dá de qualquer forma. Vocês estão compreendendo? Nesse momento, Pedro entende que Jesus é a pérola de grande valor. Ou seja, ele lembra que ele não era nada, e ele começou a caminhar com Jesus, e Jesus começou a preencher o vazio do seu coração. Irmãos, eu não sei quantos estão aqui que não receberam esse Jesus ainda, mas ele é a pérola de grande valor. Só que a mensagem da parábola, ela não é apenas mostrar, é isso que é impressionante a parábola. Jesus trabalha com dois sensos aqui. Ele está nos ensinando que ele é a pérola de grande valor. Mas Jesus, ao contar a parábola, ele não está pregando um discurso. Ele está se colocando
dentro da parábola. Entenda isso. Toda a mensagem bíblica, toda a palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, tem um único assunto: Jesus. E essa parábola, ela é uma moeda com dois lados. A primeira é mostrar a excelência do que é o reino dos céus. Mas o segundo lado dessa moeda é mostrar o valor e a importância que nós temos para Deus. Jesus mostrou que a vida humana é uma pérola de grande valor. Jesus, ele se encarnou e ele se coloca também como negociante de pérolas. E ele abriu mão de tudo que possuiu para comprar a nossa vida, para comprar a sua vida. A parábola, ela tem esse sentido, ele tem um sentido de Jesus, é a grande mensagem do Evangelho, a vida dele, os valores dele, mas ele também se coloca na parábola sendo o comerciante que abre mão de tudo para dizer: olha, você, irmão, irmã, você é precioso, é preciosa para mim. Jesus não é um Deus que vem de fora, mas ele vem de dentro, ele assume a nossa humanidade. Ele abre mão, ele é um negociante que abre mão de todos os atributos de um divino. Ele é um Deus que abre mão de toda a glória para falar para mim, Carlos, que você é a pérola de grande valor. Não há nada mais desastroso para Deus que uma vida se esvaindo. Não há nada mais desastroso aos olhos de Deus de que uma vida sendo desperdiçada. Sabe como que Deus ele olha para você? Ele olha nessa noite com uma grande pérola, uma pérola de grande valor. Quando a irmã compartilha da sua preocupação com a filha, na verdade é a preocupação de Deus sendo gerada no seu coração. Porque quando Deus ele olha para nós, ele nos vê como uma pérola de grande valor. Ele abriu mão do céu por nossa causa. Ele assume uma cruz por nossa causa. Ele assume toda a vergonha para nos mostrar que ele é um negociante que está em procura. Ele está dizendo: isso vale a pena. Vale a pena eu investir nesse homem, vale a pena investir nesse José, vale a pena investir nessa Maria, vale a pena investir nesse Rodrigo, porque ele é precioso para mim. Não existe ninguém descartável para Deus. Deus é um negociante que ele sabe quem procura, e ele faria novamente em favor de você, porque ele te ama. Deus olha e ele não desiste. Eu não sei se os irmãos sabem, a pérola era algo, a pérola, ela tinha um valor especial, porque naquela época eles não tinham as técnicas de lapidação de diamante. As técnicas para lapidar um ouro, uma prata, um diamante, eram muito precárias, e a pérola já vinha algo pronto. Jesus, ele sabe do valor que nós temos, porque eu e você somos achados em perfeita condição quando ele morreu na cruz. Ele sabia que nós não tínhamos valor, mas ele deu valor porque ele viu a pérola de grande valor em nós. Talvez os irmãos podem estar se perguntando assim: pastor, mas o que essa passagem tem a ver com o Evangelho de Marcos? Aquele versículo, não sei quantos já observaram aquele versículo. Irmãos, aquele Pedro que nós falamos aqui, que achou a pérola de grande valor, ele começou a negociar essa pérola. Ao longo da caminhada, ao longo do trajeto de Pedro, Pedro começou a se achar autossuficiente. O mesmo Pedro que disse assim: Senhor, para onde nós iremos? Foi o mesmo Pedro que disse: Senhor, se todos te negarem, eu não vou te negar. Pedro começou a encher o seu coração de vaidade. E Pedro, na hora da crucificação, no momento da crucificação, no momento que ele deveria mostrar quem de fato ele era, aquele homem forte, não é assim, irmãos? Às vezes nós
fazemos alguns compromissos com Deus, mas nós não sustentamos em pé aquilo que nós prometemos sentados. Pedro fez isso, Pedro sustentou sentado numa roda: Senhor, eu vou até o fim. Mas ele negou Jesus. A Bíblia diz que Pedro negou Jesus no momento mais importante. A Bíblia diz que houve uma troca de olhares. Está isso no texto, houve uma troca de olhares. Jesus falou assim: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro negou Jesus, traiu a confiança de Jesus. Irmãos, eu fico imaginando Pedro se sentindo o pior dos pecadores, porque somente aquele que descobriu a pérola de grande valor. Eu não estou dizendo para aqueles que são religiosos e frequentadores e presentes no culto de domingo. Eu estou dizendo aqueles que foram absorvidos pelo reino. Você pode ser convencido pelo Evangelho, mas aquele que é convertido pelo Evangelho sabe quando o reino de Deus se apropria de você. Irmãos, aquele foi Pedro, que um dia foi absorvido. Não tinha mais diferença entre Jesus e Pedro, porque a forma dele andar, a forma dele falar, era evidente. As pessoas falaram assim: você era um deles. E Pedro: não, eu não sou um deles, vocês estão se enganando. Mas Pedro, no momento que ele nega, no momento que ele trai a Jesus, Pedro vai vivenciar um dos seus momentos mais tristes. Porque eu fico imaginando Pedro pensando assim: olha, eu que achava que era o mais forte, eu que descobri a pérola de grande valor, eu comecei a me sentir o pior dos pecadores. Irmãos, aquele que mais fala, e quando ele cai no seu erro, você não sabe a dor emocional que ele sente. Porque ele colocou, Pedro foi o homem que mais publicou os seus sentimentos, o seu caráter diante dos discípulos. Pedro agora começa a sentir o pior dos pecadores. E a Bíblia diz que Pedro, a dor que ele estava sentindo, o sentimento de traição, de negação, foi tanta que ele começa a voltar ao seu antigo ofício. Ele volta para o barco. Pedro, ele esquece que um dia ele foi chamado. Eu fico imaginando Pedro tentando esquecer que um dia ele foi chamado por Jesus e que um dia ele descobriu a pérola de grande valor. Irmãos, eu fico imaginando Pedro, distante dos discípulos, mexendo na sua rede, pensando: meu Deus, o que eu fui fazer com aquele Jesus que me deu identidade? Aquele homem que mudou meu nome, aquele homem que me deu propósito de vida. Tudo isso passava no coração de Pedro. E no versículo que você e eu nós lemos em Marcos, tem um recado divino de Deus. Quando as mulheres vão até o túmulo e não encontram Jesus, existe um recado divino. O anjo fala assim: olha, mande avisar aos discípulos. E a quem? E a Pedro. Irmãos, foi uma palavra direta. Vocês estão entendendo a preciosidade desse texto? Foi uma mensagem direta a Pedro. Pedro, é para você. Eu sei que você se distanciou. Eu sei, Pedro, que você caiu. Eu sei, Pedro, que você achou que era forte o suficiente, mas você é fraco. Eu sei, porque eu conheço as suas fraquezas. Mas eu quero dizer, Pedro, que tem um recado do céu. Eu não desisti de você, porque você é a pérola de grande valor. Jesus está dizendo para mim e você: eu sei que talvez você um dia conheceu essa preciosidade que é o Evangelho, mas talvez você foi para caminhos distantes, mas Deus me trouxe nessa noite para dizer para você: você é a pérola de grande valor, e Jesus não desistiu de você. Eu não sei não sei se você sabe como nasce uma pérola. Não sei como que se você tem informação de como surge uma pérola. A pérola, ela surge a partir de um grão de areia. E a ostra, ela cria um invólucro em torno desse grão de areia para se proteger, porque aquele grão de areia incomoda no interior da ostra. A partir daquele corpo estranho, a partir daquele objeto que entra numa ostra, ela vai criando o invólucro. E aquilo é a pérola que se forma no interior de uma ostra. Quando entram areias em nossa vida,
quando entram esses corpos estranhos em nós, seja uma tribulação, seja um preconceito, seja um trauma, seja algo difícil que você tem passado, Deus é capaz de transformar tudo isso em algo de grande valor. Porque a mensagem da cruz é de um Deus que é capaz de usar as nossas fraquezas para a glória dele. Deus pode pegar aquilo que te machuca. Deus pode pegar aquilo que está doendo dentro de você e transformar em algo bonito, em algo que dá sentido. Talvez estou falando para pessoas que foram abusadas, pessoas que têm algum tipo de trauma, pessoas que estão vivenciando algum tipo de dor. E Deus está dizendo, olha, não desista, porque eu sou capaz de pegar algo que está dentro de você e transformar e dar sentido para aquilo. Aquilo que não faz sentido nenhuma para outra, na sua natureza é capaz de dar algo de grande valor. A mensagem da pérola de grande preço é esse. Primeiro, de um Deus cuja sua mensagem, cujo seu reino, que mudou a nossa forma de ver, mudou a forma da humanidade se enxergar, que deu sentido. Essa é a pérola de grande valor. Mas de outro lado, Jesus está nos mostrando também que Ele abriu mão de tudo para nos mostrar que eu e você, nós somos também de grande valor. Pedro entendeu isso nessas duas dinâmicas. Ele entendeu no momento que ele conheceu a pérola, mas ele entendeu no momento que ele se sentiu a pérola também de grande valor para Deus. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria nessa noite clamar a Deus juntamente com você. Dizer para você que Deus, Ele espera que você possa ser um procurador diligente, alguém que nessa noite veio aqui, mas que saia daqui convicto do que você quer. Nós não aqui negociamos o Evangelho, nós não aqui mercadejamos, nós não barateamos, não existe nenhuma promoção nessa igreja, olha, venha porque hoje está mais barato, não. O reino de Deus, o Evangelho, ele continua precioso. Mas nessa noite talvez a mensagem para você é, você que está se sentindo um objeto descartável, você que veio e entrou aqui nessa noite está se sentindo o pior dos pecadores. Deus está dizendo para você nessa noite que Ele não te vê como um lixo, Ele te vê como uma pérola preciosa. E Deus, Ele está dizendo para você, assim como veio um recado do céu para Pedro, Pedro, eu não desisti de você. Deus está dizendo para mim, para você, irmão e irmã, um recado do céu. Ele também não desistiu, porque Ele vê além da maquiagem, Ele vê além dessa roupa que você está. Deus te conhece no particular, Deus te conhece no oculto, e Ele não desistiu de você. Ore ao Senhor nesse momento, faça sua oração diante do Senhor, se apresente diante de Deus. É o seu momento para falar com o Senhor. É o seu momento para clamar a Deus.